Olá, muito bem-vindos! A aula de hoje, então, nós iremos falar sobre como conquistar as crianças nas aulas de Pilates. Essa é uma dúvida e muito comum das pessoas, porque a gente trabalha realmente com um público que é sincero, né? E que demonstra exatamente no momento se está gostando, se não está gostando, e é uma preocupação constante dos profissionais em querer estar sempre agradando. É lógico que todo profissional que trabalha, faz uma aula, que se dedica a algum determinado assunto, ele tem, é lógico, que a perspectiva e o intuito e o objetivo e a missão de realmente agradar, de conquistar, de fazer a pessoa que está trabalhando, que está fazendo a atividade, realmente sentir prazer do que está fazendo. E quando a gente fala isso sobre a criança, às vezes se torna ainda mais desafiador. Por quê? Porque a criança, ela realmente é crítica, ela realmente, a criança de hoje, ela é exigente, ela não é qualquer coisa que agrade, não é simplesmente fazer uma atividade que ela já vai gostar. Então existe alguns passos, algumas coisas importantes e que às vezes até a gente acha que não é importante, mas que faz com que realmente a criança passe a gostar da aula, passe a admirar o profissional que está trabalhando e passe a respeitar ele. Hoje a gente percebe que falta um pouco de respeito. Esse respeito que eu quero dizer não é aquele respeito que às vezes o pai e a mãe em casa acabam passando e tal, mas às vezes eles acabam vivendo numa sociedade em que é muito cobrado. Meu pai paga, minha mãe paga, então eu quero melhor, eu quero mais. E às vezes eles acabam também esquecendo que eles também têm obrigações. E nós, como profissionais da área, temos o dever também de alertar sobre isso. Mas enfim, vamos em busca e vamos trabalhar um pouquinho melhor sobre a aula então. Então, como eu falei, a aula de hoje então é sobre como conquistar as crianças. Mas primeiramente, eu quero deixar bem claro. Para se conquistar uma criança, não é necessário que você faça tudo o que ela quer. A criança, ela tende a querer fazer as coisas, ela tende a chantagear, a tentar manipular, mas vai muito da pessoa e do profissional. Então, quando você pensa, eu vou fazer tudo o que ela quiser, ela vai pedir para fazer isso, eu vou fazer, ela vai pedir para fazer aquilo, eu vou fazer. E nem sempre é isso que ela quer. Às vezes ela quer te testar se realmente você tem autoridade sobre a aula, se você não é uma professora ou um professor que está trabalhando com ela, que qualquer coisa serve, né? Então, às vezes, a própria criança está te testando e a gente, como profissional, tem que saber lidar com isso e não é necessariamente que você faça tudo que a criança quer. É lógico que de vez em quando você até pode fazer alguma coisa que ela pediu, ou que, enfim, que ela disse, prof, vamos fazer isso e tal, mas não aconselho fazer necessariamente no momento que ela pede, senão ela vai achar que ela está dominando a aula, né? Ela é a autoridade, e não é, muito pelo contrário, em autoridade no momento é você o profissional. Esse então é um grande erro da maioria das pessoas, porque às vezes o profissional pensa de que se eu fizer que o aluno quer, o que a criança quer, ele vai gostar. Só que, como eu falei, não é assim, ressalto. Nem sempre você fazer tudo que a criança quer, ou tudo que ela está pedindo, ou almejando querer fazer, é o aconselhável, é o que realmente você vai ter, você vai sentir que a criança realmente esteja gostando, ok? Continuando então, mas eu trouxe aqui alguns pontos importantes que vale a pena a gente se deter e tentar explicar um pouco. Primeiramente, é importante que se tenha regras. Vânia, mas eu vou começar a trabalhar com crianças e já vou estipular regras? Sim, a gente sabe que tudo existe regras. Existem regras em casa, existem regras na sociedade, existem regras em qualquer lugar que você vá viver, existe. Então, por que não existir regras dentro do método Pilates? Por que não existir regras dentro da sua aula? Tá? Mas o que é importante ressaltar? Que ter regras é de extrema importância, sim, para que você tenha organização e um ambiente para se dar aula. Se você não tiver regra, se você não combinar com as crianças, você não consegue dar aula. Principalmente quando você tem uma turma maior, em que eles vão te testar e eles vão tentar dominar a aula. Então é de extrema importância que você realmente tenha isso em mente, que você tem que ter as regras com eles. E quando eu falo regras, é que você construa essas regras com as crianças. Uma das coisas que é importante, e quando a gente faz isso juntos
você tem autonomia depois para cobrar, porque não foi você que impôs as regras, mas vocês construíram as regras juntas. Então, também é uma forma de você demonstrar que você é a autoridade no momento. Você é que está no domínio da aula. Eles vão simplesmente executar aquilo que você está pedindo, aquilo que você está incentivando, mas não quer dizer que você tenha que fazer aquilo que a criança quer. Então é importante fazer essas regras juntamente com as crianças. O que eu aconselho? Primeiro dia de aula, principalmente se você está fazendo as turmas, né? Então as turmas no estúdio, as turmas na escola. Primeiro dia de aula é fundamental que seja a construção das regras. E aí você, lógico, que você vai induzindo a criança realmente a pensar o que ela precisa para se ter uma aula legal, como é que elas podem se portar, o que é fundamental ter numa aula para que haja realmente um ambiente de organização, um ambiente que realmente eles aprendam que é o objetivo que eles estão aí. Então, quando você compartilha com eles isso, eles têm um papel importante também na construção dessas regras. E isso faz com que eles realmente respeitem as regras, porque não foi você que obrigou, mas foi construídas juntas. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas das minhas regras, né? Como é que eu faço essas regras, né? Então, construo as regras com as crianças no primeiro dia de aula, como eu falei, e friso. Isso é importante, não pense, a primeiro dia de aula eu vou tentar conquistar eles fazendo tudo o que eles querem e aí a próxima aula eu faço as regras. Não aconselho. Primeiro dia é em falar com eles o porquê do projeto, o porquê das aulas, porquê que eles estão lá, conversa com as crianças e diga, bom, então a gente vai começar a ter agora as aulas de Pilates e a gente sabe que no dia... Isso você fala para as crianças, tá? E você sabe que no dia a dia de hoje a gente tem que ter regras, na casa de vocês tem regras, na escola tem regras, qualquer lugar que a gente vá tem regras e a gente vai sim ter as regras aqui na nossa aula de Pilates. Mas eu tenho uma novidade para vocês e aí você ressalta. Essas regras a gente vai construir juntas. Não é a prof que vai chegar e vai dizer, vocês vão fazer isso, 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 isso. Não, a gente vai agora todo mundo junto elencar aqui as principais regras, tá? E aí você começa a perguntar. Por exemplo, eu peço assim, poxa, para a gente começar a realmente entrar na sala de Pilates, vocês estão vendo que tem alguns tatames, será que a gente pode entrar de tênis, que depois a gente pode deitar? Eles vão falar que não. Então você diz, então quem sabe a primeira regra que a gente faz é tirar o tênis e subir no tatame só de meio. Eles vão dizer, isso, prof, pode ser. E você vai escrevendo, vai construindo essas regras com eles, tá? Depois que vocês estiveram no tatame, o que é importante? Vocês ficarem todo mundo conversando, todo mundo brincando, ou vocês pararem e sentarem para que a prof realmente comece a trabalhar com vocês? E eles vão dizer, a gente tem que escutar, porque senão a prof não consegue explicar, não consegue falar. Então eles mesmos, eles têm noção de que é regras, tá? Então eles mesmos vão começar a te dizer, isso é importante, respeitar o colega, respeitar a prof, sair da aula, entrar na aula em silêncio, sabe? Então todas essas regras vão ser construídas nessa aula. E aí você vai explicando o porquê que é importante essa regra, o porquê que é importante dessa maneira, e você vai ter uma lista de regras. No final da aula, não quer dizer que você tem que passar a aula inteira fazendo regras, mas, ou os meios de comportamento, aí você pode filtrar e colocar na nomenclatura que você acha mais conveniente, mas que a criança saiba que ela vai ter que sim obedecer alguns critérios na aula, tá? Então, nessa primeira aula é importante, tá? Fazer isso. Se caso se estendeu por toda a aula, não tem problema. A aula seguinte você começa a introduzir o método. Se caso sobrou tempo da aula, aí você pode então começar a fazer alguma dinâmica, alguma coisa que você preparou, tá? Para a aula. E outra coisa que é importante, toda vez que você tiver então que parar, tu deu as regras no primeiro dia de aula, certo? Aí você vai começar a dar aula e tal, e tal, e tal. Vai ter vários momentos que as crianças não vão fazer tudo certinho, elas não são robôs, né? A gente tá trabalhando com crianças e elas vão começar a gritar, elas vão começar a não prestar atenção e tal, e tal, e tal. Aí é o momento de você fazer o quê? Pegar o domínio novamente da sua aula e dizer, pessoal,
vamos lá, lembrando, o que a gente construiu no primeiro dia de aula? E aí você diz, a gente construiu junto, não foi a professora que disse, todos vocês se comprometeram a manter as regras. Vocês estão mantendo as regras agora? Vocês acham que está correto? E aí você começa a fazer com que ela se conscientize de que ela não está correta. E aí você começa então a ter o domínio novamente da aula. Aí você diz, ok, entendido? Vamos começar de novo? Vamos lá. Não tenha medo de parar a aula e ter o domínio novamente. Não queira continuar a aula, mesmo você vendo que as crianças não estão te escutando, mesmo que elas não estejam prestando atenção no que você está falando, ou então fazendo coisas que não foi combinado. Para a aula, chame atenção que isso vai mostrar para a criança que você é um profissional com domínio, que você é um profissional que sabe o que está fazendo e que não é qualquer profissional que está trabalhando com eles, tá? É importante você ser firme, tá? Ser firme não quer dizer que você tenha que ser grossa, estúpida, sabe? Falar de maneira grosseira. Você tem que falar de uma maneira educada, porém firme, né? Não é assim, fulaninho, por que você não faz isso conforme a gente combinou? Gente, esse tipo de fala não convence ninguém, né? Então você tem que ser duro, você tem que ser firme. Fulano de tal, qual foi as regras que a gente combinou no primeiro dia de aula? E seja firme, não baixa a guarda, tá? Porque vocês combinaram junto e tem que ser cumpridas junto, ok? Então, depois de feitas as regras, tá? É importante isso para conquistar as crianças, ok? Você vai ter que, então, ter o seu planejamento. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre a importância de ter um planejamento a longo, a médio, a curto prazo? Agora, então, você tem que ter um planejamento principalmente da sua aula inteira, tá? Então, você tem que planejar o que você vai fazer nessa determinada aula, o que vai ser o início da aula, o que vai ser o meio da aula, o que você vai pensar como o final da aula. Por quê? Porque tem que ter uma noção de aula. Você não pode simplesmente chegar numa aula e pensar assim, eu vou dar 3 exercícios. 10 minutos as crianças terminaram, porque elas são rápidas. E você não pode ficar fazendo muitas repetições, porque a criança se desmotiva. Então, você tem que ter uma gama maior de exercícios, de atividades, nem que você mude poucas coisas, mas você tem que estar sempre estimulando e mudando para que ela realmente não perca a motivação, tá? Então, você tem que ter esse planejamento em mãos, porque assim você vai ter o domínio da aula, você sabe o que você vai fazer cada passo. Você não pode chegar na aula e dizer assim, tá, então nós vamos fazer tal exercício. Aí eles fazem, aí você diz, tá, agora só um pouquinho que eu vou ver aqui no meu caderno o que a gente vai fazer. Não, você tem que ser dinâmica. Ok, terminamos esse, agora a gente vai fazer esse, agora a gente vai fazer aquele. Se caso você ainda não tem o domínio de toda a aula, da sequência, você pode dar uma olhada, bom, agora é o próximo exercício. Mas não deixa a criança muito tempo sem ter o que fazer, sem ela estar atenta em você e o que ela precisa executar. Então, por que é importante esse planejamento? Porque se você não tiver planejamento, na hora você não sabe o que fazer. Porque, até por experiência própria, todas as vezes que eu vou para a aula, eu tenho que ter o meu planejamento. É lógico que nem sempre a gente consegue executar aquilo que está no papel, à risca, mas é um norte, é uma ideia do que você vai trabalhar. Muitas vezes você tem que adaptar, porque já aconteceu de eu chegar na aula e eu ter planejado toda uma aula em função de determinado utensílio, né? E eu chegar na escola, no caso, que foi o momento, e aquele utensílio ter sido extraviado, não estava mais lá. E aí, faz o quê? Adapta, né? É lógico que tu não vai chegar, pessoal, agora não dá para dar aula. Não, a gente tem que ser maleável, a gente tem que saber se adaptar conforme as situações. Então, tentei adaptar da melhor maneira, mas não foi da maneira que eu planejei. Então, ficou perceptível para as crianças que aquela aula não era aquilo que era para ser feito, né? E aí eu expliquei, poxa, pessoal, olha só, a aula de hoje era para a gente fazer isso, isso, isso. Porém, tal utensílio não estava mais na escola, então a gente vai adaptar. Então, eu fui franca com as crianças e expliquei para elas por que não estava sendo da maneira planejada. Mas, a gente percebe que ela não está motivada, que ela já te olha com um olhar meio de, tá bom, tudo bem, pode ser então, sabe? Então, importante planejar, daqui a pouco ter certeza de que aquele material vai estar à disponibilidade de você utilizar, se ele está em perfeito estado. Não dá para você simplesmente, eu vou usar isso e realmente não está apto para aquilo, né? Não está
disponível para você utilizar em determinado momento. Então, é muito importante você ter isso em mente, que você realmente saia para dar aula com um planejamento e com segurança de tudo que você vai fazer. Vale ressaltar aqui mais uma dica: sempre faça mais exercícios do que normalmente você acha que vai usar, tá? Sempre tenha uma carta na manga, tá? Então, não dá para mim, as crianças foram rápidas, conseguiram fazer rápido, eu tenho que ter outras coisas para passar. Eu não posso simplesmente, ok, então terminou, vou te liberar vocês 20 minutos antes. Não dá. E às vezes, na hora, assim, parece que nada passa na cabeça, sabe? Tu não lembra de fazer nada. Podia ter feito isso, mas depois que passou. Então, importante ter um planejamento para que a criança realmente sinta segurança que você é um profissional, que você é uma professora, um professor, que está coerente com o que você quer trabalhar com ele, que você está preparado para trabalhar com essa criança, tá ok? Seguindo então, converse com as crianças, conversar é de extrema importância. Eu quis trazer aqui porque é algo que às vezes a gente acha que a gente tem que chegar na sala ali, enfim, na aula, e só passar conteúdo, passar. Eu vou ensinar isso, vou ensinar aquilo. Por muitas vezes as crianças, elas têm muita necessidade de falar, de explicar, de conversar. Seguidamente, quando eu começo a fazer alguma coisa, que eu vou começar a explicar, quando tu começa a explicar a aula, eles já começam a erguer as mãos, porque eles têm essa necessidade sim de falar, eles querem falar como é que é na casa deles, o que aconteceu, por que aquilo tem a ver com o que eles estão falando. Quando tu, por exemplo, um dia eu fui dizer, ok pessoal, vocês sabem por que é importante vocês trabalhar com Pilates Kids agora, que vocês são pequenos, porque vocês estão crescendo, vocês são como uma arvorezinha, que vocês estão em crescimento, e com o passar do tempo, essa arvorezinha, se a gente não cuidar, ela vai ir pro ladinho. Vocês já viram alguma árvore que em vez dela crescer reta, ela vai pro ladinho? Nossa, aí eu abri o leque, né? Porque aí eles começaram a falar 1000 coisas. Sim, porque na casa da minha tia tem, porque na casa do meu tio tem, porque lá em casa também o meu pai, ele amarrou num pauzinho pra ela ficar reta. Então, a gente abre a guarda, deixa eles falarem, é lógico que tudo tem que ter cautela. A gente não pode deixar eles falarem a aula inteira, mas a gente também não pode dizer, deu, chega, acabou, não vai mais ter. Então, tipo, tu vai filtrando, não deixa muito tempo, mas deixa com que a maioria das crianças, se elas quiserem expor, deixa elas falar. Ou se você vê que a turma inteira quer falar, tu diz, não, hoje a gente vai deixar, então, 5 pessoas. Fulano, Ciclano e Beltrano vão falar e depois acabou. A prof tem que dar aula, vocês precisam trabalhar e vocês precisam fazer a aula de hoje, então não posso deixar vocês o tempo inteiro ficar falando, ok, pessoal? Mas é importante eles perceberem que a opinião deles tem valor, que o que eles falam você escuta, que ele é escutado, que ele tem, na tua aula ele tem participação, ele consegue ajudar, contribuir. Tudo isso parece muito vulnerável, parece muito... Vânia, isso é óbvio. Parece óbvio, mas em muitas aulas isso não acontece. Às vezes o profissional vem tão com sede de dar as aulas, de fazer, de acontecer, e eles esquecem que você está trabalhando com seres humanos. E criança também gosta de conversar. A gente gosta, que dirá as crianças, tá? Então, por várias vezes até eles não têm outros lugares para conversar. Às vezes as casas onde eles moram, os pais estão atarefados, às vezes não tem muito tempo. Na escola, às vezes a prof tem que trabalhar principalmente o conteúdo, então silêncio pessoal, a prof precisa explicar, então eles às vezes não têm lugar para extravasar, e quando a gente libera o corpo, a gente libera os movimentos, eles se sentem mais à vontade, eles se sentem com mais confiança, seguidamente eles vão contar coisas para vocês que vocês nunca imaginaram. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o corpo. Toda vez que tu toca em alguma pessoa, que a pessoa se deixa ser tocada, né? Ela passa a ter confiança em você. Então, isso é algo importante, e não só no adulto, mas também na criança, de que a gente pode contribuir, pode sim ajudar muito essas crianças, simplesmente deixando elas falarem, tá? Mas ressalto que você não pode deixar, então, a criança ficar a aula inteira falando, né? Você tem que ter dosagem e deixar elas falarem, mas ao mesmo tempo trabalhar com o que você planejou. Lembra da sequência, ok? Algo importante, né? Aulas divertidas. Quem não gosta de ter uma aula legal, divertida, prazerosa,
que quando você for planejar, então, você pense, poxa, será que essa aula aqui realmente vai ser legal? Será que as crianças vão gostar? Será que vai ser realmente prazeroso para elas fazerem? Não pense que você chegando na aula eu vou dar isso, não é muito legal, mas tudo bem, vai assim mesmo. Aí você realmente não vai ter a alegria das crianças, não vai ter o entusiasmo quando a criança, às vezes as pessoas até elas confundem quando a criança está extremamente alegre com bagunça, porque às vezes a criança está tão feliz, tão alegre fazendo aquela determinada atividade que quem não está no meio, quem não está trabalhando na aula, acha que está fazendo uma aula bagunçada. E bem pelo contrário. Não faz muito tempo eu dei uma aula em que eu comecei a explicar a respiração e tal. Então eu introduzi os balões, fiz com que elas deixassem o balão sair o ar do balão, explicando como se fosse os pulmões, quando sai a expiração e tal. Enfim, não vou me estender muito. Mas no final da aula eu quis fazer uma brincadeira com eles, né? E deixei que eles estourassem os balões. Gente, no final da aula parecia um bando de louco, assim, porque às vezes sai um pouco do nosso domínio, por quê? Porque tu abriu o leque, tu deixou eles estourar os balões, então um grita, o outro estoura o balão, o outro tem medo, sabe? Então, foi uma das coisas que eu fiz e que, por um lado, foi legal, por outro lado, teve uma criança que tinha medo, então, na realidade, eu tive que ir até o encontro dessa menina e pode ser que nesse momento eu até ajudei ela a superar esse medo, mostrando que não tinha problema nenhum, que era simplesmente aquele ar que a gente tinha colocado dentro do balão, que ele tinha estourado. Então, sabe, nessa conversa, que foi o que a gente falou no item anterior, eu fiz a criança, sim, entender a importância. Por quê? Porque eu quis dar uma aula diferente, eu quis dar algo divertido que a maioria das crianças adoraram, mas uma realmente não gostou em função dela ter medo. Mas, se tu for parar para pensar, a grande maioria adorou. E todos disseram, nossa, prof, foi muito legal a aula passada, eu adorei. Aí teve uns que eu disse, agora você vai dar um abraço no colega e vai estourar o balão. Sabe, a gente vai usando a criatividade, vai tentando fazer coisas lúdicas, divertidas. Lembra da sua infância, lembra do que você fazia quando você era criança, se você gostava, sabe? Mas a gente sabe, né, que a gente não pode passar todas as aulas só dando algo divertido, só fazendo brincadeiras. A gente precisa sim introduzir o método, a gente precisa muitas vezes ser mais técnico, passar as coisas mais corretas, porque é uma metodologia de ensino, a gente vai ensinando aos pouquinhos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se a necessidade daquela determinada aula passar mais tempo com coisas técnicas, por exemplo, o exercício hoje eu vou introduzir, então ele vai ser um pouco mais demorado, ele vai ser um pouco mais criterioso, que tem um passo a passo mais detalhado. Então, o que você faz? Combina com as crianças, pessoal, hoje eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso porque hoje a gente vai precisar trabalhar um exercício diferente, explica o porquê do exercício, porquê que ele vai ser trabalhado, como que vocês vão fazer e no final, daí tu diz, e no final da aula a gente vai ter uma brincadeira bem legal, mas eu preciso da colaboração de vocês, tá? Então tu dosa, tu sabe que tu pode dar aula sim, mais técnica, mais instrutiva, daquilo que realmente foi planejado, que tem que ser trabalhado, mas não deixe de fazer alguma coisa que seja divertido, que faça ele lembrar do Pilates de algo bom, tá? É lógico que a gente vai nas entrelinhas, colocando coisas, colocando conteúdos, colocando maneiras de se portar, de trabalhar, de instruir a criança, mas ao mesmo tempo ela tem que lembrar que é legal, que é divertido, que é diferente de tudo que ela já fez. Porque aí você tem realmente o prazer, né? O porquê que ela gosta do Pilates, ok? Vamos lá, seguindo. Também temos o incentivo. Quem não gosta de ser incentivado? Quem não gosta de receber um elogio, de ser lembrado, de ser dito, muito bem, fulano, muito bem, ciclano, olha ali como você consegue, você pode, você tem capacidade, muito bem. É importante a gente ficar passando esse feedback, tá? Eles pedem até, prof, eu tô fazendo certo, quando tu não fala o nome deles, prof, tá certo meu. Por quê? Porque eles têm a necessidade de estar sendo reconhecido. E o incentivo é a melhor maneira de você conquistar uma pessoa. Se a gente parar para pensar, você, por exemplo, né? Se uma pessoa chega para você e ela diz para você,
poxa, como você é chato, como você não faz as coisas direito, como você não se esforça. É uma situação. Agora, se a pessoa chega e diz assim, bah, fulano, que legal, você é muito divertido, como eu gosto de ficar perto de você, olha como você é esforçado, você tenta fazer as coisas. O que que você vai, assim, quem você vai gostar mais? Da pessoa que falou muitas críticas ou da pessoa que deu mais elogios? Lógico que a gente gosta de ser elogiado, né? Lógico, com cautela. Você também não pode sair falando coisas que realmente não está acontecendo. A criança daqui a pouco está fazendo totalmente errado o movimento e você está dizendo, muito bem, está muito certo. Aí qualquer pessoa sabe que isso não é coerente. As próprias crianças vão dizer, não, prof, mas não está certo. Ele não está fazendo certo, eles vão te questionar. Então, quando a criança está fazendo correto, elogie. Diga, afirme que está ok. Se a criança está com dificuldade, incentive. Faça ela ter autoconfiança de que ela consegue, que ela pode fazer. E isso, várias aulas você vai sentir que você vai ter que sempre ter aqueles alunos que têm mais dificuldade. E você vai ter que dar atenção, você vai ter que incentivar, vai ter que motivar eles a fazer. Então, quando a criança às vezes não consegue fazer o movimento, ela tem uma tendência muito grande a não gostar mais de fazer aquilo, né? Ah, não quero mais brincar, eu não consigo, eu não quero mais fazer. E aí vai realmente do instrutor, vai do profissional que realmente trabalha com criança, esse feeling, né? Essa visão, essa percepção de ver que você precisa intervir, que você precisa realmente fazer com que ela tenha uma autoestima melhor, que ela desenvolva isso nela mesma, que ela consiga fazer com que aquele sentimento de inferioridade se torne um sentimento de incentivo, de que ela tem capacidade, que ela pode fazer, que daqui a pouco agora ela ainda não está conseguindo, mas que com o passar do tempo a gente vai aprendendo, vai repetindo, e aí você até pode dizer, quando você era pequeno, você começou a caminhar, você caiu por diversas vezes, o papai e a mamãe de vocês tentavam ajudar, mas você precisou cair, levantar, até aprender. E a gente está aqui também para isso. Você agora não conseguiu, mas você vai conseguir. Então isso é incentivar, sabe? Isso também é importante. E todo mundo gosta. Principalmente as crianças adoram ser elogiadas, tá? Quando eles também trabalham, a gente às vezes planeja uma aula toda, né? Às vezes tu chega no final da aula e diz, bah, não consegui fazer metade do que. Então você não vai incentivar, não vai elogiar. Agora, o dia que você fez toda a aula, tudo aquilo que você percebeu que teve uma interação, que eles colaboraram, eles fizeram, eles ajudaram, aí você deve sim dizer, pessoal, olha, hoje vocês estão de parabéns, vocês realmente ajudaram, vocês viram como a aula foi legal, vocês viram como a gente conseguiu fazer tudo que a prof tinha planejado, inclusive a brincadeira no final, e aí você vai falando tudo aquilo que você fez, né? Então, por quê? Porque isso vai ficar marcado. Eles passam muito tempo levando só sendo reprimidos, não pode isso, não pode aquilo, né? Aquilo que eu falei das regras no início, que a gente tem que ter pulso firme, a gente tem que construir as regras, porque daí nesses momentos, se eles construíram as regras, você até pode dizer, lembra das regras que a gente fez? Olha só, vocês cumpriram com todas, vocês estão de parabéns, tá? Então, seja audaciosa, né? Ajude a criança, estimule, incentive, faça ela realmente se sentir bem com a sua aula, ok? Vamos lá então. Algo importante também que é as brincadeiras, né? A gente já viu como é muito importante as brincadeiras fazerem parte da sua aula, né? Também a gente sabe que as brincadeiras elas têm que ter uma proporção, né? E uma relação com aquilo que você planejou. Por exemplo, né? Você vai trabalhar hoje na aula com o utensílio espaguete, tá? Então você planeja, né, toda a sua aula baseada com o espaguete, né? Então, ao início da aula a gente vai pegar o espaguete, a gente vai alongar, depois durante a aula a gente vai fazer exercícios com o espaguete. No final da aula a gente pode fazer o quê? Uma brincadeira com espaguete, sabe? Então, essa maneira de integrar os materiais, de usar os mesmos, a mesma lógica, né? Por exemplo, o que não dá é para, às vezes, você tá fazendo uma determinada sequência na aula e você vem com uma brincadeira que não tem nada a ver com aquilo que você falou, tá?
Então, tente juntar brincadeiras e vai ter inclusive uma aula que eu vou dar algumas sugestões de brincadeiras que são legais, né, para vocês utilizarem na aula e tal, mas tente fazer as brincadeiras de acordo com aquilo que você está dando, de acordo com o conteúdo que você tem que cumprir. Lembra da aula anterior que a gente falou? Conteúdo, objetivos, né? O meio com que a gente realmente vai utilizar os materiais, se realmente a criança executou. Então, nessa fase, você também tem que pensar que a brincadeira que você vai fazer, ou com aquela parte mais lúdica da aula, tem que ter coerência com o que você planejou, tá? Lembra do planejamento? Por isso, do planejamento. Ele tem que estar suprindo todas essas necessidades, que aí você realmente vai fazer uma aula com sentido, uma aula legal, tá? Então, brincadeiras é importante, sim. Ensinar brincando? Pode sim. Ensinar de uma maneira mais concreta, mostrando coisas, importante. Mas a brincadeira em si é o que marca, é o que tu realmente conquista uma criança. Ela vai lembrar de 10% da aula, os outros 90% ela vai lembrar da brincadeira que tu deu, ou no fim, ou no meio, enfim. E é onde a gente cativa a criança, né? A gente não diz que às vezes a gente vende um bolo inteiro por causa da cereja, por causa só da cereja, não deixa de ser dessa mesma estrutura, né? Às vezes a gente faz a criança ter uma aula inteira porque ela quer a cereja, ela quer a brincadeira, ela quer a parte divertida, né? Assim como nós, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, às vezes a gente se submete a muitas coisas porque tem algo que a gente quer, que a gente gosta, que a gente tem prazer pelo aquele determinado, aquela determinada coisa, né? Então, importante sim ter a brincadeira, tá? E então estamos chegando ao final, né? Então saiba que a criança, na sua maioria, é uma caixa de surpresa. Você vai desvendando a cada dia. Cada criança é uma, né? Cada uma delas terá o seu jeito de entender, de se expressar, são maneiras diferentes. Você vai ter que saber lidar com as crianças. Vai ter aquela criança que ela é muito introspectiva, vai ter aquela criança que é muito alegre, aquela que é quietinha, aquela que não está no desenvolvimento, vai ter diversas, né? E aí vai muito da gente saber lidar. Não é difícil, não é, mas também não é fácil. Então, por isso que a gente tem que realmente aprender a lidar com criança, aprender a trabalhar com criança. Existe sim, esse passo a passo que eu dei para vocês hoje, é um passo a passo de que eu realmente avaliei tudo que eu faço, tudo que eu tenho feito nesses últimos anos e que tem dado certo. Esse passo a passo que eu dei para vocês agora, desses itens, ele é de extrema importância e é o que eu realmente coloco em prática, é realmente o que eu faço. E eu posso dizer e garantir que a grande maioria das crianças gostam sim. É lógico que a gente não vai agradar todas as crianças, porque é impossível. Mas quando você tem uma maioria, isso é um bom sinal. Eu seguidamente faço avaliações, eu peço para as crianças dizerem o que elas acharam da aula, quantas gostaram, quantas não gostaram, né? Tento fazer esse feedback e a grande maioria das aulas eu tenho um bom feedback de aulas boas. Foi muito legal, eu gostei disso, gostei daquilo, tá? E quero deixar então para vocês porém é muito gratificante trabalhar com elas. Elas são extremamente carinhosas, elas são alegres, porém às vezes elas são carentes e necessitam muito da nossa ajuda. Então não tem preço você chegar entrar numa sala das crianças e elas virem correndo ao teu encontro, te abraçarem, te beijarem, te dizerem que estavam com saudade. Isso são coisas que a nossa profissão nos proporciona e que é muito, muito, muito gratificante, né? Então, tem o seu trabalho? Tem, mas tem sim um momento muito gratificante e que tenho certeza que todos que já trabalham com crianças vão confirmar isso que eu tô falando, que é muito prazeroso. E que elas precisam muito de nós. A gente tá aqui realmente para contribuir, para ajudar e para instruir elas para quando elas se tornarem adultas, serem adultas com muito mais qualidade de vida. Ok, gente? Então a aula de hoje era essa. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, ok?